Quantos já foram tocados pelo Senhor nesse culto, né? Dão glória a Deus aí no seu lugar. Tenho certeza que Deus já operou, né? Começou a operar nos nossos corações. E Ele tem uma palavra do céu para a nossa vida, né? Sou apenas um instrumento na mão de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque já falou ao meu, enquanto eu preparava essa palavra. E se a gente pudesse pôr um título, né? Um tema, a pregação de hoje seria: para que servem as provações? Para que servem as provações que nós passamos? Quando nós pensamos em vida cristã, em evangelho, o que vem na nossa mente? Logo vem o sacrifício de Jesus, logo vem a redenção pelos nossos pecados, logo vem a salvação, logo vem, isso traz à mente então a alegria, o poder de Deus. Tudo isso é a vida cristã, tudo isso faz parte de quem tem uma vida com Cristo. Mas também a gente não pode ignorar as próprias palavras de Jesus que falou que nesse mundo nós teríamos aflições. E uma das aflições são as provações. Elas são inevitáveis na nossa vida, né? As provações, elas fazem parte da nossa vida, da vida cristã também. Todos passamos por provações, todos passamos por dificuldades. E a gente vai ver um texto que fala sobre isso. Abra comigo então sua Bíblia em 1 Pedro. Está lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler do 3 até o 8. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 8. Três ao 9, perdão. Vamos lá. Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Amém? Vamos lá então. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém, glória a Deus até aí. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, ministrando a Tua palavra. Obrigada porque antes de mais nada o Senhor já falou comigo, Senhor, aquilo que eu também precisava ouvir. E eu peço, Pai, que o Senhor neste momento me esvazie de tudo que é meu, Senhor, de todo pensamento, emoção, sentimento, e que o Senhor use a minha vida com poder, Senhor, neste lugar, com autoridade, Senhor. Que o Senhor me use apenas como um canal para ministrar a cada coração aquilo que o Senhor deseja ministrar, aquilo que o Senhor quer falar, fala, Senhor. Destapa os ouvidos, abra, Senhor, as mentes, tire toda a incredulidade, resistência, dureza de coração, Senhor. Opera maravilhas neste lugar, Senhor, e traz a Tua palavra do céu para nós. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela se refere às provações e ela tem alguns sinônimos para isso. Provações também aparecem como deserto, vale, como lutas, como ventos fortes, né? A palavra de Deus se refere a provações nessa circunstância. E, de fato, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, nós desejamos
agradar a Deus. Não é verdade? Quando você conheceu a Cristo, você desejou agradar a Ele, não foi? Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, dia após dia, passo após passo, é um desejo de agradar a Deus. E quando a gente deseja agradar ao Senhor, a gente também deseja o quê? Ser aprovado por Ele. Eu desejo a aprovação de Deus. Eu desejo que Deus olhe para mim e fale: este é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus aprovado por mim. A questão é que como que a gente vai ser aprovado se a gente não passar pela prova? Você já viu alguém ser aprovado de ano sem passar por nenhuma prova? Não. E quem já estudou, ou até mesmo tem provas que não são da escola, né? Mas quem já estudou na escola ou fez uma faculdade sabe muito bem o que é uma prova, que tem prova que é difícil, né, irmãos? Nossa, teve uma prova que eu fiz no último ano da faculdade que eu cheguei chorando fazendo a prova de tão difícil que era, e era a última, e da professora mais severa e mais criteriosa que tinha. Se eu sabia que se eu errasse alguma coisinha ali já era, né? Tem provas que nós passamos muito difíceis na nossa vida. Eu lembro muito bem também de uma prova que eu passei, aquela foi tremenda, foi a prova da CNH, né? De tirar a habilitação para dirigir. Eu estava tão nervosa naquela prova, eu estava com tanto medo, aquilo para mim era tão difícil, que meu pé fazia assim, sozinho na embreagem. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa, só fiz besteira na primeira prova do carro. Primeiro já saí sem dar seta, já tomei ali, ponto. Aí entrei na contramão, ponto. Quase subi na calçada com o carro, ponto. Chegou no final ali, o examinador falou: você está reprovada. Eu, reprovada? Ele: minha querida, com muita ironia, né? Você só fez coisa errada até agora, eu tive que brecar o carro para você não subir na calçada e você queria ser aprovada? E o que acontece na nossa vida? Muitas vezes a gente passa pela prova e fazendo tudo errado, e ainda quer ser aprovado no final, ainda quer a bênção, ainda quer o carimbo lá de Deus, né? Aprovado, servo. Passa pela prova murmurando, passa pela prova xingando os outros, passa pela prova reclamando da situação, passa pela prova irado, muitas vezes com as pessoas, muitas vezes com Deus mesmo. Às vezes a gente passa pela prova fazendo tanta coisa errada e quer a aprovação de Deus, e quer ser aprovado. É difícil, né? Desse jeito não dá. Que nem eu lá, como que eu ia ganhar minha CNH fazendo tudo isso? Tive que fazer outra prova, passar pelos mesmos critérios, pela mesma situação. E aí eu fui aprovada na segunda vez, irmãos. Hoje eu dirijo bem, viu? Me boto para fazer uma baliza ali, estacionar o carro, que eu sei. Mas eu tive que passar pela prova, porque eu fiz tudo errado e tive que passar de novo pela mesma situação. E as provas são difíceis. Ninguém quer passar por uma prova. Ninguém quer passar por essa circunstância, porque ali, quando você passa pela prova, você é testado. Você passa no seu limite. Você tem que provar para você mesmo ou para os outros que você merece, que você consegue. A passar pela prova é uma coisa que trabalha muito na nossa vida, né? E eu falei de passar pela prova e não ser aprovado. Mas como então que eu posso passar pela prova e ser aprovado? Porque as provações, elas vêm na nossa vida, a um momento ou outro. Eu não acredito que a gente viva o tempo inteiro em provação. Mas as provações vêm por períodos da nossa vida. E são os períodos em que mais o Senhor trabalha no nosso coração. É o período em que mais Deus se revela na nossa vida. É no momento difícil, é no momento da dificuldade. É no momento em que a gente vê a face do Senhor ali do nosso lado. Então a provação é necessária. É difícil, mas é necessário. E como então que eu posso agir para que eu possa ser aprovado numa provação? Primeiramente, na provação eu percebo que a alegria do Senhor é a minha força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Quando eu percebo que a alegria do Senhor é a minha força, eu começo a caminhar para o rumo da vitória. Eu começo a caminhar para atravessar essa provação e chegar até o outro lado. Por que eu estou falando isso?
Porque na provação, no momento de dificuldade, é o momento em que a gente mais chora. É o momento que a gente se entristece, que o nosso coração aperta, que os nossos olhos não aguentam e choram mesmo. É no momento em que você é perseguido. É no momento em que as pessoas ao seu redor te decepcionam. É o momento em que as pessoas te ferem com palavras ou com atitudes. É no momento da dificuldade em que a gente mais se entristece. E isso também é falado lá no versículo 6, né? Vocês por algum tempo devam ser entristecidos. Claro que ninguém vai passar pela prova dando gargalhada. Por quê? Porque é difícil, porque é cansativo, porque a nossa alma dói. Tem pessoas que chegam a sentir até uma dor realmente no coração, mas é da emoção. É de tanta dor, é de tanto sofrimento, é de tanta tristeza, é de deitar a cabeça no travesseiro e chorar, é de acordar já chorando. Tem provas na nossa vida tão difíceis que a gente só consegue chorar, não é verdade? Você vai abrir a boca para orar, você chora. Você abre uma boca para cantar um louvor, chora. Mas é nesse momento em que a gente percebe ao que a palavra de Deus fala, que a alegria do Senhor é a minha força. Porque quando eu estou triste, a força que vem do Senhor, aleluias, me faz ter alegria. É uma alegria sobrenatural. Porque quando a gente olha para o nosso redor e vê com os olhos naturais, é só para chorar. Mas quando a gente percebe que do Senhor vem a nossa força, vem automaticamente uma alegria que emana do céu. E você sente um renovo instantâneo na presença de Deus. Você sente que não importa as circunstâncias, a maior alegria é de ter Jesus ao seu lado. É de saber que você não está sozinho, porque você sabe que Deus não vai te abandonar. Ele mesmo falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você no dia em que você está ganhando, mas Ele está com você também no dia que você está perdendo. Aleluias. E quando a gente percebe que a alegria do Senhor é a nossa força, a gente ganha um combustível para passar pela provação, dando glória ao Senhor. Passar pela provação, não vendo as circunstâncias com os olhos naturais, mas vendo lá no final a bênção, a recompensa, a aprovação que vamos ganhar. Aleluias. E quando nós também perdemos a nossa autossuficiência, é aí que Deus começa também a operar para sermos aprovados durante as dificuldades. Porque o ser humano, ele tem algo já dentro de si, que já nasceu consigo mesmo, que é autossuficiência. A gente sempre acha que sabe mais, que a nossa inteligência vai além. Uns têm um temperamento que deixa isso um pouco mais exacerbado, né? Todos nós temos essa prepotência, porque isso é da natureza humana. Isso já veio lá na queda de Adão. Adão e Eva queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Então essa autossuficiência já foi criada lá, foi manifestada lá, né? Mas uns têm ainda um temperamento de achar que sabem tudo mais que todo mundo e que os outros. Essas pessoas ainda sofrem ainda mais no momento da prova, porque são mais quebrados. Mas todos nós humanos temos o desejo de ter o autocontrole da nossa vida. Nós queremos controlar tudo, queremos controlar as nossas emoções, queremos controlar o nosso medo, queremos controlar as situações, queremos controlar as pessoas. Mas no momento da prova a gente percebe que não adianta a gente querer controlar, que tem coisas que a gente não controla. E é aí que Deus começa a trabalhar, quando o nosso coração começa a se quebrantar na presença de Deus. E Deus fala uma coisa para nós nessa noite: enquanto nós não reconhecermos a superioridade, a grandeza, o poder de Deus na nossa vida, nós não vamos sair dessa provação, porque um dos motivos de passarmos por provações é sermos quebrantados por Deus. Porque a palavra de Deus fala que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. A palavra de Deus fala que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra de Deus fala que a soberba precede a derrota, ou seja, antes da derrota vem a soberba.
E o que o Senhor mais deseja é trabalhar no nosso coração. E como é difícil muitas vezes a gente se quebrantar na presença de Deus. É difícil a gente entregar de fato tudo a Deus e falar: Senhor, toma o controle da minha vida. Só que durante a provação, coisas vão acontecendo e fazem você perder o controle. O mais difícil de uma provação é você não ter o controle sobre as pessoas, é você não ter o controle sobre a situação, é você não ter controle sobre os seus pensamentos e até mesmo sobre os seus sentimentos. Porque quando o medo bate, você pode tentar controlar, mas não vai. Quando o desespero bate, você pode tentar controlar, mas não consegue. Mas aí é que começa o trabalhar de Deus na nossa vida. Aleluias. Então, se você está passando por um momento de provação, neste momento, quebrante-se diante da presença de Deus. Essa é a chave de um começo de vitória durante a provação. Quebrantar-se diante de Deus e falar: Senhor, eu não mereço, eu não sei, me ajude. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ser diferente, mas sozinho por mim mesmo eu não consigo. Senhor, trabalha no meu ego. Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, toma o controle da minha casa, toma o controle da minha vida. Senhor, toma o controle do meu serviço, do meu trabalho. Senhor, toma o controle dos meus filhos. Senhor, toma o controle do meu futuro. Pare de ser autossuficiente. Enquanto você continuar sendo autossuficiente, vai continuar dando cabeçada na vida, vai continuar passando pela mesma prova, até ser aprovado por Deus. Aleluias. Porque o Senhor usa a provação para nos tratar. É muito mais difícil você ser tratado quando está tudo bem, não é verdade? Está tudo ótimo, você vai se quebrantar muitas vezes, por quê? Agora, quando o calo começa a apertar, aí a gente começa a lembrar que existe um Deus que não somente morreu numa cruz, que não somente ressuscitou, mas que é também o Senhor da nossa vida. Aleluias. Entregue tudo a Deus, entregue o seu coração a Deus. Quando a gente então percebe que a alegria do Senhor é nossa força, e quando a gente percebe que a gente precisa se quebrantar na presença dele, o processo de passar pela provação, sendo vitorioso, já foi dado início. E para que então, a pergunta, o tema é: para que passar por provações? Eu falei até agora como passar pelas provações, mas qual é o objetivo da provação? Para que eu sou provado? Primeiramente, é para ganhar experiências com Deus. É no momento de dificuldade, é no momento da provação que a gente conhece a face de Deus, que a gente primeiramente abre o coração para receber a Deus de uma maneira que Ele possa se manifestar na nossa vida da maneira que Ele quer. Porque às vezes a gente quer encaixar Deus em quadradinhos, em espaços, do jeito que a gente acha que Ele deve agir. Mas quando a gente está ali quebrado, quebrantado, a gente fala: Senhor, age do seu jeito, age do seu modo. E quando a gente permite que Deus haja da maneira que Ele quer, a gente ganha uma experiência com Ele. É no momento dessa experiência que as suas orações são as mais fervorosas, que a sua leitura da palavra é a que você mais bebe. É nesse momento em que a sua adoração, você sente chegar lá no céu, você sente a sua adoração chegando ao trono de Deus. Aleluias. É isso a experiência com Deus. E Ele deseja que você tenha uma vida de experiências com Ele. Talvez a sua experiência com Deus, a primeira experiência é a conversão. Quando você decide entregar a sua vida para Jesus, essa é a primeira experiência e a mais importante que você tem com Deus, que é a sua entrega a Jesus. E uma vez que você faz isso, nada mais pode apagar isso na sua vida. Mas o que acontece é que na caminhada cristã, a gente às vezes vai se acomodando e essa se torna a única experiência com Deus. Não! O Senhor quer ter mais experiências com você. O Senhor quer te incomodar nas madrugadas, você acordar, dobrar o seu joelho e ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa. Então fique ligado, se você acordar de madrugada essa semana, não fica reclamando que perdeu o sono, vai orar.
vai clamar a Deus, Ele vai falar com você, Ele vai se revelar a você de uma maneira que você nunca sentiu. Aleluias. Essa experiência Ele quer ter contigo. Não permita que a sua única experiência seja a sua conversão, ou uma experiência que você teve ano passado, ou há 4 anos, ou a semana passada, porque o Senhor quer ter experiências diárias com você. Ele quer que quando você abra a palavra, flua a presença, flua a palavra na sua vida, flua a provisão na sua vida. Aleluias. Permita que este momento de provação seja o momento que você tenha experiências com o Senhor. Na palavra de Deus nós vemos muitos homens que tiveram experiências com Cristo. Muitos homens que passaram por dificuldades, por situações boas, por situações ruins. Mas a gente vê que foram nas provações em que homens e mulheres de Deus se tornaram até mesmo conhecidos. E ganharam experiências com Deus inesquecíveis, tanto que foram registradas na palavra para que nos pudessem edificar. Por exemplo, Davi. Quando você pensa em Davi, o que vem à sua mente? Davi e Golias. Olha que momento de provação e dificuldade. Um menino pequeno, um jovem, lutar contra um gigante. Mas ele se quebrantou diante de Deus, sabia que era do Senhor que vinha a força dele, atirou a pedra e matou o gigante. Aleluias. Essa experiência foi no momento da dificuldade. Não foi no momento que ele estava festejando como rei no seu palácio, não. Foi no momento da luta, do campo de guerra. A gente vê Elias, eu falei de Elias um tempinho atrás. Elias foi um homem de Deus, foi usado poderosamente. Deus usou a vida de Elias para destruir todos os profetas de Baal. Ele ouviu a voz de Deus, ele falava com Deus, ele orava, parava de chover, ele orava, 3 anos depois voltava a chover. Mas um dos momentos em que Elias mais teve experiências com o Senhor foi lá na caverna. Foi lá quando ele estava fugindo de Jezabel. Foi lá quando ele estava em depressão. Foi lá quando ele estava com medo. Foi ali que Deus falou com Elias. Aleluias. Deus está falando com você nessa noite. Se você está na caverna, se você está na caverna, o Senhor vai falar com você. Você não sairá o mesmo da caverna. Assim diz o Senhor. Aleluias. Vai passar terremoto, não é Deus. Vai passar vento forte, não é Deus. Mas vai passar uma brisa suave. E é a voz do Senhor que vai te levantar. Aleluias. O Senhor vai te levantar. Não reclame de estar na caverna, porque vai ser um momento de mais experiência com Deus. Vai ser um momento de mais poder de Deus na sua vida. É um momento em que você, quando sair da caverna e estiver lá no auge novamente, você vai olhar e falar: eu conheci o Senhor. Assim como Jó, que perdeu tudo. E no final, quando ele recebe a bênção, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Jó, no momento da dificuldade, no momento da provação, foi quando ele teve uma experiência real com Deus. A provação não é eterna. Você não vai viver o tempo inteiro em provação. Mas desfrute nesta provação da presença de Deus, da provisão do Senhor. Aleluias, Ele vai falar contigo. Então, dos objetivos da provação é ter experiências com Deus. Amém. Outro motivo, vamos voltar lá na palavra que nós lemos. Que fala assim, lá no versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém. Outro motivo
da provação na nossa vida é para que a nossa fé aumente. Repita comigo: para que a minha fé aumente. Os discípulos, numa ocasião, está lá em Lucas 17, versículo 5, fala assim para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Isso significa, queridos, que a fé, ela tem sim níveis. Ela pode sim aumentar, ela pode sim crescer. Eu acredito que a fé inicial é colocada no nosso coração quando nós aceitamos a Jesus. Mas a caminhada com Deus, a vida com Deus nos leva a aumentar a nossa fé. E que eu creia em Jesus, que eu tenha mais fé amanhã do que eu tive hoje. Que mês que vem eu tenha mais fé do que eu tenho hoje. E é esse alvo que a gente tem que ter. É ter uma fé que aumente a cada dia. É ter uma fé que progrida, que evolua, que se fortaleça. É esse o alvo cristão. O que acontece muitas vezes é o comodismo. A gente crê em Jesus, já foi salvo, tá bom, vou vivendo assim e vou tocando. Não, o Senhor quer que você tenha uma fé que aumente, que o nosso coração seja como os discípulos nesse versículo: Senhor, aumenta a minha fé. Esses dias eu orei e falei: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E como que Deus vai aumentar a minha fé? A própria palavra dele fala que é por meio da provação. Então, quer ter a fé aumentada? Eu quero mesmo passando pela provação, porque eu quero ser aprovada por Deus. Eu quero crer mais no Senhor. É isso que eu quero. E é isso que acontece quando a gente passa pela prova e é aprovado. A nossa fé, ela é mais valiosa do que qualquer coisa material e corruptível deste mundo. A palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então a sua fé para Jesus, a sua fé para o Senhor, ela é mais importante que qualquer coisa. E é comparada aqui a fé, é uma metáfora que se faz ao ouro. No nosso mundo, desde que o mundo é mundo, o ouro é o metal um dos metais mais cobiçados, não é verdade? Um dos mais caros. E eles são mais assim expressos em joias. Então todo mundo quer ter um brinquinho, nem que seja uma pontinha do negocinho que é ouro. Quem tem ouro é o que? É bem visto, corrente de ouro, pulseira de ouro. A pessoa casa que é a aliançona de ouro, a mais grossa que tem, né? O ouro, ele é cobiçado, o ouro, ele é valioso, mas nesse mundo aqui, a nossa fé é tão importante, ela é tão valiosa, que aqui a palavra compara a nossa fé ao ouro e fala que ela é muito mais valiosa que o ouro. Olha o valor que você tem para Deus. Olha o valor que a sua fé tem para o Senhor. Então não se subestime e nem permita que as pessoas subestimem você, porque para o Senhor você tem todo o valor. Aleluias. E por ter tanto valor e por querer que você cresça ainda mais em Deus, o Senhor permite que você passe por provações. E o ouro aqui fala que é perecível, mas a nossa alma é eterna, a nossa fé é eterna. E é por meio da fé que nós recebemos a salvação. Não é por meio das nossas obras, graças a Deus, porque se fosse depender do que eu faço ou do que eu falo para ser salva, eu jamais seria. Eu tenho certeza que você também não, porque por mais que sejamos pessoas boas, todos nós somos pecadores. Então é por causa da fé que você alcança a sua salvação. É por causa da fé que você crê em Jesus como seu Salvador. É por causa da fé que você recebe a Cristo. E é por causa da fé que você recebe o Espírito Santo para morar em você. Então é por causa da fé, para que ela aumente, é que passamos por dificuldades, é que passamos por provações. Porque é ali que você muitas vezes se vê cara a cara com o problema e você tem a única oportunidade de falar: ou eu vou olhar para o problema, ou eu vou olhar para o Senhor. Ou eu vou olhar para a dificuldade, ou eu vou olhar para o meu Deus. Só que se olhar para o Senhor e olhar para o meu Deus é só pela fé, porque é muito mais fácil você olhar
para a pessoa que está te prejudicando, é muito mais fácil você olhar para a sua conta bancária que está vazia, é muito mais fácil você olhar para o seu desemprego, é para o seu problema emocional, é para a sua solidão, é muito mais fácil você olhar, porque os nossos olhos humanos veem, mas quando eu olho com olhos espirituais para o céu, que é de onde vem o meu socorro, que é de onde vem a minha força, que é de onde vem a minha salvação, a minha fé aumenta, a minha fé cresce, e aí eu começo a ser então aprovado por Deus. Aleluias. Essa situação só acontece na aprovação, na dificuldade. Você então começa a perceber como é importante você passar por provações. É difícil, é triste, é cansativo, mas redunde em glória, em honra ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque até as provações que nós passamos são motivo para glorificar o nome do Senhor, muito mais ainda depois de passarmos por ela, de recebermos a bênção. As pessoas que estão ao seu redor, que conhecem a sua história, que conhecem a sua luta, que conhecem a sua dificuldade, tem que confessar, tem que se render, tem que se dizer que o Senhor é Deus na tua vida. Aleluias. Você crê nisso? Eu creio nisso. E o ouro, ele é fundido, né? Ele é fundido no mais alto grau. Ele passa por temperaturas extremamente quentes para se derreter, para ganhar forma, para ser purificado, para tirar as impurezas. E da mesma forma que o ouro passa por isso, o ouro que é um objeto valioso, mas perecível, e como nós já vimos, nem se compara à nossa fé, a nossa vida, na provação, também passa pelo fogo do Espírito Santo de Deus. No momento da provação, o fogo do Espírito Santo passa sobre a nossa vida e começa a nos desmaterializar, a tirar essa forma, porque essa forma muitas vezes não é a forma que está agradando ao Senhor. A forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você age, não está agradando a Deus. Como então que a gente perde essa forma que desagrada a Deus? Passando pelo fogo do Espírito Santo. Quando o fogo do Espírito Santo passa na nossa vida durante a provação, a gente perde essa forma, perde totalmente a nossa forma e começa a ser formado por Deus e começa a ser moldado. Como um barro também nas mãos do oleiro, a gente ganha a forma que o Senhor quer que a gente tome. Aleluias. E aí nesse momento em que o fogo tira as impurezas do ouro, o fogo do Espírito Santo tira as impurezas da nossa vida, tira as impurezas do nosso caráter, do nosso jeito de agir, do nosso jeito de pensar. O fogo do Espírito Santo tira as futilidades. O fogo do Espírito Santo tira a carnalidade. E o fogo do Espírito Santo nos enche da presença de Deus, para sairmos dessa prova, não somente com uma bênção de ter sido aprovado por Deus, mas com uma fé maior, com um coração diferente, com uma vida que glorifica o nome do Senhor. É para isso que a gente passa pelas provações. Aleluias. Essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração. E a gente vê que mesmo assim, mesmo que depois de passar por tudo isso, mesmo depois dessa palavra que foi ministrada, se ainda há alguma dúvida, se ainda há algum temor no seu coração, o Senhor me deixou uma palavra para que eu possa ler, para que você se sinta encorajado a passar por essa prova. E se você não está passando por uma prova no momento, guarde essa palavra, para que quando você passar pela prova, você consiga ser aprovado por Deus. Amém? Fique de pé, todos nós, no momento agora do louvor. Antes de cantarmos uma canção, eu gostaria de abrir lá em Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 1 até o 3. Amém.
Então escute, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser se ajoelhar, fique na presença de Deus, porque o Senhor continua a falar com você por meio dessa palavra. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluias. Aleluia. Senhor Jesus, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom sentir, Pai, o teu toque nas nossas vidas, o teu cuidado nas nossas vidas. Nós sabíamos que o Senhor tinha algo para nós, mas o Senhor sempre nos surpreende, aleluias. E enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos o teu nome, Senhor, vem passando em nosso meio, vem ministrando a cada coração, vem trazendo o teu bálsamo, Senhor, sobre aqueles que estão passando por provações. Vem trazendo, Senhor, a tua alegria, a tua certeza, a tua palavra, Senhor. Porque o Senhor não é Deus que nos abandona, como acabamos de ler. Quando passamos pelas águas, elas não nos afogam. Quando passamos pelo fogo, Ele não nos queima, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Vem quebrantando corações nessa noite. Vem ministrando a tua palavra, o teu poder, Senhor. Aleluias. Enquanto nós cantamos, se você deseja uma oração, se você está passando por uma prova neste momento e deseja que venha do Senhor um renovo, se você deseja até mesmo que o seu coração seja quebrantado, você não consegue se quebrantar, se você deseja um toque do Senhor na sua vida, a força do Senhor na sua vida, a alegria do Senhor para passar por essa provação, venha até aqui à frente, nós vamos orar. Me render e te adorar.